Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma entrevista. E dessa feita vamos entrevistar o pastor Tim Klaus. Tim Klaus congregou na igreja do pastor Ed Biscoe de 2003 a 2008, quando foi gentilmente pedido sua exclusão. Bom, posteriormente, pastor Tim fez teologia e se graduou em 2013. Em 2014, começou a ajudar o site Belief Design, que tem como um dos fundadores ou cofundadores o irmão Rod com seu filho Jeremy. E Tim Klaus atualmente mora no Panamá, ele e a sua esposa. Irmão Tim, seja bem-vindo. Tim Klaus was a member of the Cloverdale Bible Way Message Assembly under Ed Biscoe from 2003 until 2008, when he was asked not to return because he did not obey the counsel of the pastor. Tim attended seminary after leaving the assembly and was ordained as a minister of the gospel in 2013. Since 2014, Tim has been adding content to the Belief Design Facebook forum and YouTube channel, and has engaged in discussions with message ministers concerning the doctrines and teaching of the message of William Branham, showing scriptural error. Tim currently lives in Central America with his wife, where they continue to minister to those who are seeking release from the bondage of the message around the world. Hello, Tim. Nice to have you. Hi, thank you for having me. Como o irmão se tornou crente da mensagem de William Branham? So, Tim, how did you become a believer in the message? Great question. When I was raised a Catholic, not just a Catholic, a Baltimore Catholic, which meant very, very conservative doctrine. When I left the Catholic Church, it was when I went into the Army, and I really didn't practice any religion or have any connection with the faith for some years after I left the Army. But my heart knew that I needed to get back into belief. I needed to get back into fellowship and communion with Jesus. And the message was introduced to me through a family, and it was very conservative, like my conservative upbringing in Catholicism. And so it was very attractive to me because it offered a conservative approach to doctrine, a conservative approach to living, to standards of living, so to speak. And when I began to attend Ed Biscoe's church by streaming the services initially, because I was 3 or 4 hours away from his church, and eventually started to drive on the weekends up to Cloverdale to attend services in Ed Biscoe's assembly. Começou como católico, né? Ele era um católico bem fervoroso, devido a ter sido criado em uma família. Ele vem de uma família bastante conservadora, né? Mas após ele entrar no exército, ele meio que perdeu. Ele se desviou dessa fé que ele tinha, né? Mas quando ele retornou, né? Ele retornou do exército, ele começou a pensar que ele deveria reconquistar essa fé. Ele precisava ter essa fé, essa comunhão com Jesus Cristo. Então ele foi em busca e encontrou isso na mensagem, porque a mensagem oferecia esse conservadorismo, essa questão de conservação mesmo, que ele encontrava na família dele. Então ele se identificou, né? E ele começou, sob a tutela do Biscoe, né, trabalhando com streaming, fazendo streamings para ele, e daí ele foi se engajando mais na mensagem. Você pode citar alguns momentos marcantes vividos dentro da mensagem? So could you say or name some remarkable moments lived within the message? Yes, there were some. When I was in the message, I wanted to know more about, I was all in the message. I really wanted to understand the message. Ok, quando ele estava na mensagem, ele teve vários momentos marcantes, né? Principalmente no início,
onde era muito importante para ele entender a mensagem, entender de fato aquilo que ele estava se envolvendo. So I began to study William Branham's messages, not just the ones that the ministers introduced during the services. Então ele começou a estudar as mensagens de William Branham, de fato, não só aquelas que os pastores ministravam, mas algo que estava por trás que ele não era mostrado. I got sick at one point when I was in the ministry and had to go out of town to receive treatments that were available to me. Ele uma vez ficou doente, né, durante um dos ministérios, e ele teve que sair do local onde ele estava, da cidade, para poder receber tratamento. While I was sick and in the hospital, the message assembly actually prayed for my healing, and I actually received healing from Christ because out of that illness. E quando ele estava no hospital, né, ele estava muito doente, e a comunidade onde ele estava, né, rezou pela cura dele, e ele sentiu aquela cura chegar até ele. Ele estava realmente sendo curado por Jesus Cristo. When I began to study the messages outside of the message quotes or the sermons that were carefully chosen for the assembly is when I started to run into a little bit of problem as it relates to the message. Foi somente quando ele começou a estudar as mensagens, os sermões, que não eram as mensagens dos sermões que eram devidamente escolhidos pelos pastores, foi que ele começou a ter problemas em relação à mensagem. Houve algum bom momento que a mensagem acrescentou à sua vida? So, do you think that there was anything that good that you took from a message, something that was added to your life that you think that it was good? I wanted to be in the message, and I truly wanted to believe it with all of my heart. Ele queria, de fato, estar na mensagem. Ele queria muito estar na mensagem. E era um sentimento de coração. The challenge was that the more I read and the more I compared it with Scripture, I discovered what I really wanted was more of a realization or more of a communication or communion with Christ. Ele foi, né, se aprofundando naquela questão das mensagens, dos sermões, ele descobriu que o que ele queria mais era essa comunhão, de fato, essa comunicação com Jesus Cristo. Ele queria se aprofundar nisso. And when I began to look at the message versus what was actually in Scripture, I began to understand that my focus should be about Christ and not about the message. E quando ele se aprofundou de fato na mensagem, ele começou a perceber que o foco dele não deveria ser a mensagem, mas sim Jesus Cristo. Como você descobriu as mentiras do reverendo, o profeta da mensagem, o reverendo William Marion Branham, o profeta da mensagem? How far did you go? How did you discover? How far did you have to go to discover the lies in Branham's messages? Yeah, great question. Essentially, when I would bring the issues that I had to Brother Ed Biscoe, a lot of the answers that I received were not very satisfying. Quando ele, né, começou a se aprofundar mais, começou a entender melhor, ele fez levantamentos dessas questões com o pastor Ed Biscoe, mas as respostas que ele recebia não eram aquelas que ele estava lendo, né, em relação ao que ele estava lendo ou que ele estava vendo. Essentially, the answers I got were, "You're new at this, and I've been doing this a long time," said Brother Ed. "You need to just put it on the shelf. Trust me, you don't have the full revelation."
Ele disse que a resposta que ele mais recebia era: você é novo aqui, você é novo na mensagem, você ainda não entende bem tudo que se passa, tenha calma, coloque isso que você descobriu numa prateleira, isso que você está vendo não é a revelação. Now, I'm a process analyst by trade. And when somebody tells me, gosh, don't ask that sort of question because you just don't understand, I want to understand. And that really led me to dig into the questions. Ele disse que ele é um analista, né, de dados, de processo por natureza, mental, por assim dizer, né? E quando alguém diz para ele que ele não entende, que não é aquilo que ele deveria procurar, que ele deveria procurar outra coisa, é nesse momento que ele de fato vai atrás daquilo. So the answers that I got didn't talk about the issues, they talked about me not having a revelation. As respostas que ele recebia não falavam sobre ele ter um problema ou ele ter achado uma discrepância nas mensagens, mas sim sempre sobre ele não ter a revelação para ele. Ele não tinha a revelação com ele. So when I continued to ask, when I continued to dig into the issues, there we began to have issues. We began to have problems as it relates to the message, and I wanted to know the answers. E quando ele se aprofundou, né, quanto mais ele se aprofundou, ele começou a ter problemas com a mensagem, com as pessoas, e ele não conseguia parar, porque ele queria saber a resposta, ele queria ter as respostas. For instance, how many actual things happened to the man at Windsor? Por exemplo, could you repeat, how many? How many actual things happened to the man from Windsor? Por exemplo, quantas coisas realmente aconteceram com o homem de Windsor? When William Branham told that story, he fell onto the platform. Then the next time he told that story, he went crazy. Then the next time he told the story, he got all the illnesses. Then the next time he told the story, he ran away screaming. So, how many things actually happened to that guy? Ele disse que o William Branham, quando ele contou a história, a primeira vez que ele contou a história, o homem caiu do palanque. Na segunda história, o homem saiu correndo igual louco. Na terceira, ele estava doente. De Windsor. O homem de Windsor, isso. Quando ele contou a história, né? Ele modificou a história 4 vezes. Então, qual é a verdade? So the issue was, how can I get the answer to those sorts of questions? How can I discover it? And the more I read messages, the more questions I had instead of answers. Então, ele queria saber qual de fato era a verdade. E quanto mais ele buscava, quanto mais ele lia as mensagens, menos respostas ele tinha e mais dúvidas apareciam para ele. One day, Brother Ed gave me some counsel that I did not follow. And Sorry. Go ahead. Please go. Um dia o irmão Ed deu um conselho para ele, um conselho que ele não conseguiu seguir. At that point, our differences were irreconcilable. And when I spoke with Ed Biscoe, he told me, please don't come back to the church. Nesse momento, né, depois que ele recebeu o conselho, ele não seguiu, eles entraram em desavença, né, e o Ed pediu para ele nunca mais voltar para a igreja. The counsel that he gave me was nothing earth-shattering, but my understanding of both the message and scripture were contrary to the counsel that he gave. O conselho que ele deu, ele não era nada assustador, né?
Mas mesmo assim, ele considerava que era algo que não conciliava com as atitudes da mensagem, né? Que não era algo que fazia parte da mensagem. So I went so far as to contact other message ministers to get their advice, and I got contrary information or contradictory information compared to what Ed Biscoe had given. Então, ele desse momento, ele decidiu entrar em contato com outros pastores da mensagem. No entanto, em vez de ele encontrar respostas, né, ele recebeu outros conselhos, né, ou respostas contraditórias a que o Ed tinha dito a ele. Então, novamente, em vez de achar respostas, ele só estava encontrando mais dúvidas. So I think a lot of the issue about Ed not or asking me not to return was that I had gone outside of his church to get counsel after I'd already asked him for counsel. Ele acredita que o fato, né, de que o Ed pediu para que ele não retornasse mais à igreja foi devido ao fato dele ter procurado se aconselhar fora da igreja dele e não ter diretamente seguido o conselho que foi dado. And so I just wasn't welcome back in his assembly, and he asked me to stay away. E desse momento, então, né, ele se tornou uma pessoa que não era bem-vinda na Assembleia dele e pediu para que ele não voltasse mais. Quando você decidiu deixar a mensagem, qual foi a reação dos seus amigos e dos seus familiares? Você pode nos dizer isso? He asked you to go away, but anyways, you left the message. So when you made a decision to leave the message, what was the reaction of your friends, the people that you related in the message, and your own family? Yeah. Now, my family was fine because they had never, ever, ever been in the message. It was only me. A família dele não teve nenhum problema porque a família dele não fazia parte da mensagem. My friends, on the other hand, or people that I thought were my friends in the message, immediately disowned me and shunned me. Bem, os amigos dele, as pessoas que ele acreditava que eram amigos dele, né, automaticamente, né, o deixaram de lado, né? Deixaram de lado e passaram a ignorá-lo diretamente. We lived in a very small community, so you couldn't avoid bumping into those people when you're out and about, and they would turn their backs and walk away when they saw me. E ele morava numa comunidade muito pequena, então não tinha como você evitar essas pessoas. E quando ele encontrava alguma dessas pessoas, as pessoas simplesmente viravam de costa e iam embora. But I think the thing that really impacted me was when Ed Biscoe spoke about me over the pulpit to the rest of his assembly. Eu acho que uma coisa que mais incomodou ele, né, foi o fato de que o Ed Biscoe, né, falou sobre ele. Foi até o pódio da Assembleia, né, e falou sobre o time. And that really that made me want to know more about God or to reject God, and I had to make a decision at that point. E nesse ponto, ele passou a pensar que ou ele tinha que se aprofundar e conhecer mais sobre Deus, ou naquele momento ele teria que abandonar tudo. I never heard from anyone that was in the message. In fact, I came back to the church and attended one service, and Tom Ray, who was then the assistant, told me nothing had changed, go away. Ele disse que nunca mandaram uma mensagem, nunca ligaram para ele, e ele até tentou retornar para prestar um serviço para eles, e ele encontrou um assistente na época, que era um homem chamado Tom Ray, e a pessoa simplesmente disse para ele que nada havia mudado, que tudo continuava da mesma forma e que ele deveria ir embora.
E hoje, depois que deixou a mensagem, como o irmão se sente? Pode descrever para nós? And after you left the message and some time has gone through, how do you feel about it? Well, at that crossroads that I described earlier, I decided I needed to know more about God. And I began to attend seminary. Nas encruzilhadas anteriores da vida dele, né? Que foi esse o momento lá que ele saiu do exército, junto com esse momento que ele saiu da mensagem, né? Foram os momentos de teste de fé para ele. E nesse último, decidiu seguir, né? E entrou no seminário. In the 4 years that I attended seminary, I learned more actually about God and scripture and comparative religion than, and when I would ask a question, none of my professors said, "Hey, look, I've been doing this a long time. You're new at this, go away." Ele disse que nesses 4 anos, né, ele passou no seminário, ele aprendeu muito mais em relação às escrituras, em relação à palavra de Deus. E o mais importante para ele foi que quando ele fazia perguntas aos professores dele, essas pessoas não diziam para ele: olha, você é novo aqui, você não entende nada sobre Deus, acho que você deveria confiar em mim. Não, em vez disso, as pessoas instruíam ele de fato. So after my degree and ordination, I continued my education and I received a master's degree in theology and was given a Doctor of Divinity. Ele continuou os estudos após o término do seminário, ele tem um mestrado em teologia, né? Doctor Divinity, is that it? Yeah, Doctor of Divinity. Yeah. What is Doctor Divinity? It's an honorary title that you receive if you excel at your studies, and it's the practical nature of what you do. You're presented with what's essentially a PhD without having to go through the study, is what that is. I understand. Ele recebeu um título, né? Eu não sei se em português seria dessa forma, doutor em divindade. É uma espécie de título honorário que ele recebeu. Esse Doctor Divinity é um título honorário onde ele teve muito zelo nos estudos dele do mestrado, né? E no final do mestrado dele, ele recebeu esse título honorário. É como se fosse um PhD, mas sem ele ter feito o doutorado de fato. Meu ex-pastor é César Augusto. So, Will said that his ex-minister is a man called César Augusto. E ministrou no tabernáculo de Ed Bisco nos anos 90, 97 ou 98. He said he preached on Ed Bisco Assembly in the 90s. Yep. Ed Biskel is considered one of the elder statesmen of the message. He, after all, walked with the prophet. Ele disse que o Ed Bisco, né, seria um dos pastores, né, mais antigos da mensagem. Que ele seria um dos pastores que teria caminhado junto com o profeta. And he used that when we would have conversations, and he would say, "Hey, look, I walked with the prophet, so obviously I know what I'm talking about." E nessas conversas, né, que ele tinha, era o que ele mais citava, né, que ele tinha caminhado com o profeta. Então, devido a isso, ele sabia das coisas melhor do que ninguém. So, did you know the minister César Augusto? I didn't know the one from Brazil. Because it was after. Yeah, I was probably after he would come. Yeah. Okay, I understand. Ele disse que ele não, como o seu César Augusto entrou após, né, a saída dele, ele não o conheceu. E que conselho você poderia dar às pessoas que ainda estão na mensagem e estão lhe escutando nesse exato momento? Think about the people in the message. What advice could you give them to the ones that
are listening to us now. Yes, there, the first thing I will tell them is to go back to the first statement. Ele diz que o conselho que ele daria agora, né, é que as pessoas retornassem à primeira afirmação. The first statement out of any message minister's mouth is, William Branham is a prophet of God. Que ele se refere à primeira afirmação, né, que é a primeira coisa que todo ministro da mensagem diz, é que William Branham é um profeta de Deus. Scripture has a very key way of vindicating prophets of God. A mensagem, né, e as escrituras, principalmente a escritura, né, tem um jeito de mostrar, né, ou, entre aspas, de se vingar dessas pessoas que se consideram profetas de Deus. Signs and wonders, discernments, and saying things using thus saith the Lord, according to Scripture, does not vindicate a prophet of God. Falar coisas como, né, assim disse o Senhor, ou mostrar sinais, ou falar de sinais, né, apontar milagres. As escrituras mostram isso, né, que isso não dá aval, ou não avaliza, né, uma pessoa para ser profeta de Deus. So the first issue is understanding exactly how is William Branham vindicated as a prophet of God. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, né, é como é que William Branham se tornou um profeta de Deus. There is nothing in Scripture that verifies or vindicates William Branham as a prophet of God. Quite the contrary. Ele diz que não há nada nas escrituras, né, que prova que William Branham é um profeta de Deus, ou que indica, que é uma indicação que William Branham podia se considerar um profeta de Deus. So the first thing I would tell any message believers or ask any message believers is, why do you accept the thing that comes out of the minister's mouth when they say William Branham is a prophet of God? He is vindicated when Scripture quite clearly does not vindicate William Branham as a prophet of God. Então, como é que você, um dos conselhos, né, que ele daria aos membros da mensagem, é como é que você aceita logo de primeiro, de fato, né, quando a pessoa diz para você que William Branham é um profeta de Deus, quando não há nada que justifique isso. Não há prova, não há nada que mostre que ele de fato é um profeta de Deus. If you go back and take a look at those things which the message tells you vindicate William Branham, you'll discover that those vindications are completely false. Se você voltar de fato, né, e ler as mensagens, e ler as coisas que tornariam, ou que provariam que William Branham é um profeta de Deus, você vai perceber que nenhuma dessas escrituras, né, da mensagem justificam ou mostram de fato que ele é um profeta de Deus. So if I'll give you an example. When William Branham talks about the 16 people falling off the bridge over the Ohio River, William Branham says he was 5 years old. William Branham disse, né, quando ele viu aquelas 16 pessoas, né, caírem da ponte sobre o rio, William Branham alega que ele só tinha 5 anos quando ele viu isso acontecer. Now he says that took place 22 years before the bridge was finished. Ele disse que isso aconteceu, né, esse fato aconteceu 22 anos antes da ponte ter sido terminada. The bridge was completed in 1931. A ponte foi completada em 1931.
Subtract 22 years, you have 1909. Se você subtrair 22 anos, você chega até 1909. Subtract 5 years because he says he was 5 years old. That means William Branham had to have been born in 1904. E se você subtrair 5 anos, isso significa que William Branham teria que ter nascido em 1904. William Branham tells us that he was born in April of 1907. E o William Branham diz a todas as pessoas da mensagem, né, que ele nasceu em abril de 1907. When that incident was supposed to have taken place on the bridge, he wasn't even born. Então, quando o incidente, né, ocorreu na ponte realmente, né, ele não teria nem nascido ainda. And this is supposed to be one of the earliest vindications of William Branham being a prophet of God. E isso, né, deveria ser uma das primeiras justificativas. Uma das primeiras coisas que justificariam o fato de William Branham ser um profeta de Deus. So there are lots of those sorts of things that take place when one looks at his vindications, where if you look at them and just do some simple arithmetic, you realize that could not have happened. É aí que você começa a ver que essas justificativas não batem. E que a maioria dessas coisas, né, quando você faz uma pesquisa maior de fato, né, você descobre que a maioria dessas coisas não aconteceram. Não poderiam ter acontecido. The cloud that he was supposed to have been under in Tucson, the day that cloud appeared, William Branham was in Houston, Texas, testifying at a legal trial. Ele diz que em relação à nuvem que apareceu em Tucson, né, que ele deveria estar embaixo, na data que ele cita, na verdade, ele estaria em Houston, depondo num julgamento. So, if he was in Houston, how did he stand underneath the cloud in Tucson? Se ele estava em Houston, como é que ele ficou embaixo da nuvem em Tucson? The excuse is it happened in a different dimension. Aí sim, ele diz que a desculpa para isso é porque isso teria acontecido em outra dimensão. Except he says that 2 other people were there and witnessed the event in Tucson. No entanto, ele disse que 2 pessoas estavam junto com ele e teriam presenciado, teriam, né, visto o que ocorreu, estariam junto com ele lá para ver. Teriam testemunhas, né, do que ocorreu. We have another vindication of the pillar of fire above William Branham's head that turns out to be a bar light on the ceiling of the arena that he was preaching at. E nós temos outra, né, que é justificativa, entre aspas, né, em relação ao pilar de fogo na cabeça de William Branham, que, na verdade, seria um letreiro. Um letreiro que ficava em cima da cabeça dele, no local onde ele estava pregando. We know that because we have pictures of other events in that same arena with those same lights over the top of people's heads. Eles sabem disso, né, porque eles têm fotos de outros eventos que ocorreram naquela arena onde ele pregou e onde a luz ilumina a cabeça das pessoas da mesma forma. By the way, that includes those pictures, those photographs that we have include the Beatles under those lights. Inclusive os Beatles ficaram embaixo dessa luz, uma das fotos. So, were the Beatles vindicated too? Yes. Então, seria justificável, né? Os Beatles também seriam considerados profetas? So, if we question the very things that are supposed to vindicate William Branham,
we discover that his vindications are false. Então, se a gente realmente parar para olhar e perceber as vindicações ou as justificativas, né, de que William Branham é um profeta, elas acabam se tornando falsas, se você olhar bem, né, bem próximo. So if he's not a vindicated prophet of God, if his vindications are false, then who is William Branham? Então, se William Branham, né, não é justificável você dizer que William Branham é um profeta de Deus, então quem é William Branham? Quem é esse homem? We haven't even talked about doctrine yet. We're just talking about the vindication that he is a prophet of God. Isso porque nós não chegamos nem na doutrina. Nós só estamos conversando sobre o fato ou a justificativa de ele ser um profeta de Deus. So that should be the first thing that message believers do, is to go back to the first question. Is William Branham a vindicated prophet of God according to Scripture? And how? Então, ele retornou, né? Então isso deve ser a primeira coisa que uma pessoa que está na mensagem deve fazer. Ela deve retornar a essa primeira questão que todo mundo fala. Realmente, William Branham é um profeta de Deus? É justificável realmente que William Branham seja um profeta de Deus? Agradeço mais uma vez a irmão Tim, o tradutor. Que Deus possa vos abençoar. E Deus abençoe. Deus abençoe grande por tudo. Tá certo, irmão Tim e irmão Aldemir, tradutor. Deus abençoe. Mr. Tim Will is saying thank you. He said, thank you, Brother Tim, for being here. He was very pleased about the interview. He liked it very much. Good. Well, I sure appreciate you giving me the chance to do it. We put out videos that talk about current message ministers and what they say. And actually, they're only repeating what William Branham says. And then we compare what William Branham says to what the Bible says. And we put out videos twice or so a month. Where we have the clips, the actual video clips of the message ministers speaking, and then we go through Scripture and show where that's incorrect. So if people want to discover that, they can go out to the Believe the Sign YouTube page. Ele agradeceu pelo espaço que você deu, pela chance dele de poder apresentar aqui, né, as ideias, principalmente que eles apresentam lá no Believe the Sign, dizendo que todos deveriam, tanto adeptos da mensagem como pessoas que não fazem parte da mensagem, deveriam aderir à pesquisa e ver os vídeos, né, que estão sempre postando ali. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Thank you, Tim. Thank you one more time. My pleasure. Nice to have met all of you, and I look forward to seeing you again. I also do. Espero ver novamente, Will, se possível. Amém.